Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Em Marcos 9, versículo 29, quando fala do menino possesso, do qual os discípulos não puderam expulsar o espírito maligno, isso criou uma dúvida em você, porque quando eles perguntam a razão de não terem conseguido libertar o jovem, Jesus diz aos discípulos que esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Então a sua dúvida é o que significaria isso, de essa casta de demônios não poder ser expulsa, a não ser com oração e jejum. Muito bem, jejum e oração nos falam de abstinência das necessidades da carne e das coisas do mundo. Isso a jejum nos fala. A oração nos fala de conexão, comunhão e comunicação constantes e diretas com Deus. Jejum e oração são duas coisas que realmente nos mantêm numa comunicação, numa conexão com Deus e abstendo-nos também das coisas que são da vida, que necessárias à vida material. Os discípulos não estavam vivendo assim, nessa comunhão. Não. Apesar de estarem com Jesus do lado deles, eles não estavam. Por isso eles estavam tão desprovidos de poder espiritual. Para saber a condição em que eles estavam, é só você ler um pouco adiante e aí verá que o orgulho e a soberba eram as coisas que ocupavam os seus corações. Nos versículos 33 e 34 do mesmo capítulo de Marcos 9, você lê: E Jesus chegou a Cafarnaum e, entrando em casa, perguntou-lhes: Que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. Pense assim: se você é alguém que um dia creu em Jesus como seu Salvador e passou a fazer parte da família de Deus, você foi escolhido para andar com um homem capaz de caminhar sobre as águas, capaz de curar enfermos, capaz de dar ordens às tempestades. Mesmo depois de ter se convertido a Cristo, você continua tendo em si, dentro de si, o seu velho homem, apesar de possuir agora uma vida nova que tem a sua origem em Deus. É disso que trata até o novo nascimento. E existe em você dois inquilinos agora: o homem carnal, que nunca irá melhorar porque está totalmente arruinado, e o homem espiritual, que é originário do céu, que também não pode melhorar, mas por outra razão: ele é perfeito. Ele é perfeito porque vem de Deus. As suas ações serão determinadas por quem você permitir que assuma a direção. Se for a carne que tomar o controle da sua vida, você acabará se gabando de conhecer Jesus e ser filho de Deus, olhando com desdém para os incrédulos. Pobres pecadores incrédulos, não são crentes como eu. E sabia que tem gente assim. Você passará a andar de salto alto, até Deus fazer você cair de joelhos com seu salto quebrado. E aí você vai ter que se humilhar. Os discípulos estavam assim. Eles estavam se achando o máximo por andarem lado a lado com um homem capaz dos mais incríveis milagres e que atraía multidões. Não é difícil você imaginar que na cabeça dos discípulos eles tenham começado a pensar que eles eram importantes e que eles estavam começando a ter fãs em todo lugar por onde passavam. É que nem aquele que é o motorista de um presidente, ou é o estafeta de um rei, ou ele vai começar a se achar importante, mas ele não é nada. O presidente, o rei que ele serve, sim, mas ele não. Afinal, para os discípulos sempre sobrava uma certa dose de admiração por aqueles que eram assessores daquele homem, Jesus. As pessoas talvez até olhassem para eles, para os discípulos, mas isso enquanto eles estavam com Jesus. Tirasse Jesus da frente deles, acabou a mágica. A carruagem virava abóbora. O que eles não percebiam era que, agindo assim, acabavam muito semelhantes ao espírito imundo que assumiu o controle da vida daquele menino. O menino estava energizado por um demônio. O garoto estava longe de ser alguém vivendo em submissão ao seu pai, ou a quem quer que fosse. O espírito era mudo e surdo, ou seja, a figura perfeita de alguém
de um crente em Jesus sem comunhão com Cristo. Um crente em Jesus sem comunhão com Cristo é incapaz de testemunhar de Cristo e também de identificar a voz do seu pastor, pois os seus sentidos estão embotados e distraídos com muitas coisas. Ele não tem uma conexão direta com o Pai em oração. Aquele espírito fazia o menino definhar, espumar, ranger os dentes, enfim, viver sem qualquer controle. O espírito imundo levava o garoto a extremos, ora jogando-o no fogo, ora na água. E acaso não é assim a vida de quem não tem comunhão com Deus? A quem falta moderação, que é tão ensinada na sã doutrina? É uma pessoa que vai de um extremo no outro, que nem um doido. Perca a comunhão com Deus e você também não terá fé para crer no impossível. Mas repare que quando Jesus dá a bronca, ele não se dirige apenas aos discípulos, mas a todo aquele povo judeu que havia perdido seus privilégios porque, além do orgulho religioso que havia tomado conta da nação, era um povo que andava por vista e não por fé. Jesus diz, ele respondendo lhes disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Marcos 9,19. Ocupados com o próprio ego, aqueles discípulos não tinham poder para serem usados por Deus. E John Nelson Darby coloca da seguinte maneira, abre aspas, o poder se conecta com a fé. A dificuldade não está no poder de Cristo, mas na incredulidade do homem. Todas as coisas seriam possíveis se eles pudessem crer. Ora, a fé que pode faltar em nós para podermos ser beneficiados por ela é um princípio importante do poder de Cristo que nunca falha em cumprir tudo aquilo que for bom para o homem. Fecha aspas, até aí, John Nelson Darby. A fé, portanto, mostra que existe confiança em Deus e não em si mesmo. A oração mostra dependência e o jejum, a separação. E aqui vai um detalhe importante. Os judeus provavelmente eram o povo mais separado do mundo, porque a sua religião trazia tantos preceitos, tantas leis, tantos preceitos, tantas regras, que impediam que eles fizessem muitas coisas que eram normais na vida dos pagãos. Mas, no caso deles, a separação e a abstinência das coisas proibidas pela lei criava autômatos orgulhosos de acharem que, seguindo uma lei do que pode e do que não pode, seria suficiente para garantir a comunhão com Deus. Não. Muitos cristãos fazem isso hoje, tentam viver dessa maneira. O apóstolo Paulo fala um pouco sobre esse espírito legalista e como ele deve ser enxergado pelo cristão. Ele escreve, se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças ou de ordens, como se vivesseis no mundo, tais como, não toques, não proves, não manuseies, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria e devoção voluntária e humildade e disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Colossenses 2, de 20 a 23. O cumprimento de regras faz você sentir-se superior aos que não cumprem as mesmas regras. A oração também tem o mesmo efeito quando ela é feita no espírito do fariseu, que no templo orava apresentando o que ele achava serem grandes feitos seus, e comparando-se com o pobre e contrito publicano. Ele orava assim, o fariseu, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. Lucas 18, versículo 12. Uma salva de palmas, então, para o fariseu. O próprio Jesus disse que aquele fariseu estava perdendo tempo orando, dizimando e jejuando. Por quê? Porque o contrito publicano era justificado por se considerar indigno
E o fariseu não, se achava digno. Além disso, em nenhum lugar a lei de Moisés mandava jejuar. Isso você encontra na Bíblia como ações espontâneas, o jejum como uma ação espontânea de pessoas em momentos de grande estresse, de momentos de grande tristeza. Então, que tipo de oração e jejum Jesus estava falando aos discípulos para terem poder espiritual? Das coisas feitas no espírito de confiança em Deus, com a oração demonstrando dependência, e não como uma forma de você fazer uma lista de coisas para pedir para Deus. Não é isso a oração. A oração é para demonstrar dependência. E o jejum no sentido da abstinência, não por obrigação, mas como consequência da ocupação com as coisas de Deus, que nos faz deixar de lado as outras coisas. Sabe aquela criança que ganha uma bicicleta nova e agora já nem quer comer, beber, dormir, não quer fazer mais nada, está caindo em pé de sono e de fome, mas não larga a bicicleta, só quer andar de bicicleta? Assim é o jejum. A ocupação com Deus passa a ser tamanha que nem existe a vontade de se ocupar com outras coisas. Isso é comunhão. Talvez olhando para o oposto de tudo isso, fique mais fácil você entender. Então aqui vai a receita para a fraqueza e para o fracasso espiritual. Incredulidade, confiança própria e condescendência. O que significa condescendência? Ceder à vontade própria. Visite respondi.com.br. Visite 3minutos.net.